Deputado, falando de justiça, o presidente Bolsonaro ele continua preso, apesar de não ter sido denunciado na tentativa, né, ali de financiar os supostos, financiar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele não tem nada com a justiça e mesmo assim ele continua preso. A gente acredita aqui que pode ser uma tentativa de humilhar o presidente Bolsonaro. Você acredita que ele pode ser solto em breve? E por que ele continua preso além da humilhação? Ele continua preso porque o sistema entende que tem que tirar ele do processo eleitoral de 2026. Isto é evidente e claro, né? Eu tive a oportunidade de ficar uma semana assistindo 4 metros de distância dos ministros da primeira turma, ali em momentos onde não estava com a palavra determinado ministro, a gente via as expressões, as trocas de mensagens, a linguagem corporal, aquilo ali era já jogo de cartas marcadas. E o único voto, não só porque mostrou, mas o único voto que foi baseado, né, em peças jurídicas, em jurisprudência, um voto de magistrado, um dos autores do Código de Processo Civil, então ele entende de processo, um pós-doutor, um cara que que nos trouxe uma esperança jurídica, foi o voto do Luiz Fux, enquanto outros magistrados, né, outros juízes, ministros, melhor dizendo, estavam ali falando em deboche de Mickey, de Pateta, que não tinham medo de Twitter, politizando, trazendo a clara e evidência perseguição ao presidente Bolsonaro. Então, te respondendo de forma objetiva, o presidente Bolsonaro, ele é alvo não só de parcela do Supremo, não são todos, mas também de parcela do sistema, incluindo o governo do ex-presidiário, que sabe que o Bolsonaro tem voto, que sabe que o Bolsonaro é muito importante para as candidaturas de deputados estaduais, de deputados federais, de governadores e principalmente de senadores. Tirar o presidente Bolsonaro de um pleito de 26 tem toda uma estratégia eleitoreira, ponto. Eles não estão preocupados com a saúde do presidente, uma saúde que está debilitada. Ontem eu estava com o Flávio me mostrou um vídeo e eu confesso que me emocionei na hora. Ele estava tirando um cochilo e o presidente Bolsonaro, até naquele breve cochilo, soluçava dormindo. Então às vezes ele passa 1, 2, 3 dias soluçando, com crises, né, de vômito, de mal-estar. Isso é muito ruim, é muito maldoso, é desumano por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente vê a imagem desse debochado, desse irresponsável, este sim condenado por corrupção, este sim condenado em todas as instâncias por dezenas de magistrados, enquanto o presidente Bolsonaro foi julgado numa turma que é parcial, uma turma onde um juiz é ministro do Lula, o outro juiz é advogado do Lula, o outro é vítima, acusador e agora é relator. Gurias, Alexandre Moraes é o relator da anistia do Paulinho da Força. E depois eu vou cair num detalhe para vocês. Então, enquanto o Lula foi condenado por crimes, Bolsonaro está sendo condenado por lutar contra o sistema, simples assim. E a gente está vendo essa maldade. Nós estamos trabalhando intensamente. Eu confesso que não tem um dia que eu não fique até tarde conversando com lideranças, mostrando para avançar. Eu sei que vão ter algumas perguntas, mas nós estamos aqui, inclusive, amparados pelas famílias dos presos e os próprios presos que nesses contatos falam. O único projeto que tem que avançar nesta casa, por respeito a essas pessoas, é a anistia. Foi feita uma pesquisa com os presos dos familiares e com os familiares, e 82% não admite um texto que não seja anistia ampla, geral e restrita. E eu dou exemplos. Tu imagina o Lucas Brasileiro Costa, é o nome dele, Lucas Brasileiro Costa. Ele é um estudante de direito, estava no dia 8 de janeiro, ele veio para fazer um concurso público no DF, ele foi pego lá, condenado a 14 anos,
Ele, inclusive, viralizou a imagem dele visitando a avó que faleceu, escoltado por agentes penais. Ele foi no cemitério se despedir da avó. É revoltante, é algo assim. Como é que eu vou chegar para esse jovem que não tem passagem na polícia, que nunca fez nada e que estava no Rio de Janeiro e fala, não, vamos trabalhar a redução de pena, uma dosimetria, meia boca ali. O cara não tem crime algum. Então eles não querem ser imputados por crimes que não cometeram. Então nós estamos trabalhando, já que tivemos 48 anistias anteriormente, por que estão inventando essa moda? Por que o Paulinho da Força está desrespeitando e ao invés de ele propor o que realmente é necessário e deixar que o plenário vote, ele está modulando esse texto com Alexandre de Moraes? Então, sinceramente, a luta contra o Bolsonaro é uma luta maldosa do sistema e, logicamente, que visa as eleições de 2026. Deputado, um prazer tê-lo aqui conosco. Ainda nesse tema, concordamos aqui, né, e acho que praticamente toda a nossa audiência também, que a solução só pode ser a anistia, não tem outra. A pergunta é como que está o andamento disso na Câmara e se o senhor também puder comentar no Senado, porque sabemos que no Senado, pelo que tudo indica, enfrenta maiores resistências também. Então, se você puder nos passar o que está acontecendo aí nesse momento e também no Senado. Bem, ótima pergunta. Bom, primeiro eu queria fazer uma campanha ao Columbre, nem para síndico, porque esse senador é uma vergonha, é algo assim. Ele, quando foi falado da possibilidade de abrir o impeachment do Alexandre de Moraes, ele disse que não abriria nem que tivesse 80 assinaturas, ou seja, até uma prevaricação. Então não dá para esperar realmente muito deste senador. Cabe aos demais senadores, com todo respeito, fazer o que nós estamos fazendo na casa, que é sim, buscar o diálogo, mas também pressionar aqueles que colocaram ele naquela cadeira. Ele tem que entender que ele só está sentado na presidência porque a maioria do Senado votou, inclusive grande parte da oposição. É a hora de ele colocar em pauta textos que não são agradáveis. É hora de ele parar de ter medo do Supremo Tribunal Federal. E deve ter medo porque deve. Esse é o problema de nós elegermos senadores que têm problemas, né, jurídicos, problemas na justiça, que daí qualquer ligação de 30 segundos faz o cara mudar de ideia de uma construção tão importante no cenário nacional. Aqui na Câmara, nós aprovamos um texto do deputado Crivella, que é um texto que trabalha anistia para o 8 de janeiro e, logicamente, também em função da queda digamos assim, da inexistência no texto dos crimes que eles estão imputados, acabaríamos podendo trabalhar juridicamente, mesmo sabendo que tudo que para no STF hoje é muito difícil avançar. Então, hoje a intenção não é votar qualquer tipo de projeto que trate de redução de pena, de dosimetria. Isto não atende à oposição, não atende ao PL, não atende a grande parte do centro. A esquerda, que quer ver sangue, que é maldosa, que já foi fruto de anistia, vejamos e lembramos de 79, né? Zé Dirceu, Rui Falcão, Dilma Rousseff, Lula aí estampado com uma camisa de anistia, todos foram beneficiados e eles sim cometeram crimes, sequestro a embaixadores, assalto a banco, assassinato, mas a esquerda diz que não quer nada. Tudo que for beneficiar, tanto o 8 de janeiro ou qualquer outra pessoa, eles não aceitam. Essa é a esquerda do bem. Então a gente quer propor que a gente possa votar o texto original e aí, quem sabe, trabalhar alguma melhoria via emendas. Como eu disse anteriormente, nós não vamos aprovar, não é a nossa intenção votar favoravelmente a nenhum texto que impute crimes que as pessoas não cometeram. É importante para a audiência ter esse entendimento. Ah, mas se tu diminuir a pena, alguns seriam soltos. Eles não querem ser soltos porque eles não querem ser taxados pro resto da vida que são golpistas, que fazem parte de organização criminosa, de grupo armado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas não cometeram esses crimes que estão sendo imputados.
Como é que eu vou, como eu disse, como é que eu vou falar para o Lucas ou para a Débora do Batom que eles querem diminuir a pena de crime que eles não cometeram? Como é que eu vou olhar na cara da esposa do Clesão, que faleceu pelo sistema, porque tinha inclusive pedido da PGR para que ele fosse para o hospital? Olha, o teu marido está descansando, mas fique sabendo que ele foi reduzido as penas que ele cometeu. Então a gente está lutando pelo que é certo, pelo que é correto, pela verdadeira justiça. Espero que essa assunção do Fachin, do ministro Fachin, venha também com um sopro jurídico de querer virar essa página. O Brasil precisa virar página. E virar página, neste momento da democracia, é aplicarmos a anistia. Por isso que a gente está trabalhando com a possibilidade do destaque desse texto, por isso que nós estamos conversando com os partidos de centro, por isso que a gente não pode se basear no que o Alexandre de Moraes pensa, porque para ele, se ele pudesse dar 100 anos de cadeia para aquelas pessoas, ele daria. É muito importante ter o voto do Luiz Fux. Isso também movimentou, né, o cenário jurídico nacional e mundial, e nós estamos convictos, né? Já falei, inclusive, para o próprio relator, disse para ele, o próprio senador Flávio Bolsonaro também já falou, este texto que você está tentando construir com o ministro do Supremo Tribunal Federal é injusto e nós não vamos apoiar de maneira nenhuma. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.